Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, você empreendedor, empresário, comerciante, família, profissional, trabalhador em todas as áreas. Nesta manhã de quarta-feira, dia de graças, dia de bênçãos, nos reunimos aqui para rezarmos juntos o texto do empreendedor, buscando em Deus fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. E invoquemos sobre nós a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo e abençoado dia, seu Vicente, seja bem-vindo. Deus abençoe o Senhor, sua família, todos os seus planos e projetos. E continuando a série do livro do Gênesis, nós vamos meditar hoje no Gênesis capítulo 3, versículo 19. Gênesis 3, 19 diz assim: Com o suor do teu rosto comerás o teu pão até que voltes ao solo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Trazendo essa citação bíblica para o mundo do empreendedorismo. O caminho do empreendedor, ele é um caminho árduo. Não é um caminho fácil, não. Primeiramente, para empreender, você tem que ter coragem. Como eu já falei, né? Você está dando um salto no escuro, fazendo algo sem saber no que vai dar. Então, não é um caminho fácil, não. É um caminho árduo. Compromissos, pagamentos, pessoas, muitas coisas vão estar ligadas ao teu empreendedorismo. Então, você tem que gerir muitas coisas e precisa gerir com equilíbrio, precisa gerir com sabedoria para que tudo possa verdadeiramente ser bem estruturado. O suor representa o esforço, né? Como diz aqui na palavra, com o suor do teu rosto. O suor para o empreendedor representa o esforço, sacrifício e a resiliência. Você tem que se esforçar mais do que os outros, você tem que se sacrificar mais do que os outros e precisa ser forte mais do que os outros. Cada obstáculo vencido fortalece a jornada e prepara para conquistas maiores. Por isso a importância de enfrentar os desafios, os obstáculos, né? Não recuar, porque cada vitória é uma nova conquista que você encontrará na sua vida. Cada obstáculo vencido fortalece a jornada e prepara para conquistas maiores. Então, que nesse dia de hoje nós possamos buscar em Deus a força necessária para vencermos os obstáculos, para vencermos os desafios, para, através do esforço e sacrifício, nos mantermos permanecendo firmes, resilientes no projeto que Deus colocou em nossas mãos. Então, a dica para o dia de hoje: identifique um desafio atual e dê um passo concreto para enfrentá-lo, mesmo que seja pequeno. Você lembra da dica de ontem, né, de escolher uma tarefa importante e conclua sem procrastinar, que isso fortalecia o quê? A disciplina e o foco. A dica de ontem, você conseguiu colocar em prática? Eu lembro que quando eu lancei a dica para vocês, eu disse, estou aqui olhando para mim, quando eu voltar é a primeira coisa que eu vou fazer. Você está pensando que eu consegui de primeira? Não, porque quando eu cheguei, várias outras coisas já existiam. Então, eu fui finalizando passo a passo e vai se abrindo coisa e vai aparecendo outras, e aí a gente tem que manter aquele foco, o equilíbrio e se envolvendo e resolvendo. Quando foi lá por volta de
11h30, salvo me engano, eu digo, não, esse aqui eu tenho que concluir. Até porque envolvia os pagamentos, e ontem era dia de eu realizar novos pagamentos. Eu não podia continuar só empilhando, então eu tinha que fechar uma janela que ficou aberta do dia anterior para poder colocar uma nova estrutura para seguir adiante. Como foi gratificante quando eu foquei e digo, não, agora eu preciso finalizar esse. Então finalizei, concluí a tarefa que estava pendente e como se eu tivesse tirado um peso dos ombros, que já vinha desde o dia anterior. Então, partilhando aqui como foi a prática de ontem, a prática de nós para hoje. Identifique um desafio atual e dê um passo concreto para enfrentá-lo, mesmo que seja pequeno. Já se passou aqui na minha cabeça também, qual vai ser o meu desafio de hoje? Eu estava vendo ontem à noite, então vou colocar em prática na presença de Deus. Saiba de uma coisa, quando você decide, muitas coisas vão vir contra, justamente para que você não realize e entre no ramo da procrastinação, mas vença. Erga-te e vença, mesmo que dê meia-noite, mas não repouse sem resolver aquele desafio do dia. Que o Senhor nos conduza e nos ilumine. E vamos pegar a nossa arma de batalha, porque batalhas espirituais nós vencemos também com armas espirituais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério do texto do empreendedor, já pedindo para você deixar teu like, deixa teus comentários, compartilha, para que outras pessoas também vivenciem essa graça. No primeiro mistério, nós vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos,
de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, eu convido você a rezar, colocar diante de Deus, pedindo pelos seus clientes, fornecedores, colaboradores, sócios, gestores, equipes, funcionários, todas as pessoas que de uma forma direta ou indiretamente está ligado ao seu negócio, que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, nós vamos pedir a Deus a graça para vencer as forças contrárias que nos impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus,
tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, apresenta diante de Deus, pede, coloca, oferta ao Senhor a situação de como anda a tua vida financeira. Como você encontra nesse momento? Coloca na presença de Deus a sua vida financeira pessoal, pessoa física, CPF, a vida financeira do seu negócio, pessoa jurídica, CNPJ. Nunca faça do caixa da empresa o seu caixa pessoal, o caixa das suas despesas pessoal, o caixa das despesas da sua casa, certo? Separe do caixa da empresa o prolabore, é o seu salário para que você possa arcar também com os seus compromissos. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Você já agradeceu pelo dia de ontem? Ah, Rose, mas foi tão difícil. Glória a Deus. No meio dos louvores, Deus habita. Se é abundante, glória a Deus. Se é difícil, que se está passando também por escassez, glória a Deus. Mas por tudo, dai graças ao Senhor. E no tempo certo, as bênçãos virão em abundância. A chuva vai ser derramada do coração de Jesus. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel.
Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Coloca agora diante de Deus para um pouquinho o que você está fazendo e dedica essa oração exclusiva para o teu negócio, a tua empresa, o teu empreendimento, o teu comércio, a tua loja, a ação profissional que Deus colocou em tuas mãos. Padarias, confeitarias, salão, oficinas, mercantil, lojas de perfumaria, de confecções, ateliês, tudo aquilo que é bênção de Deus. Apresenta o nome, apresenta as pessoas que trabalham contigo, apresenta teus sócios. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti, e que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes, essas empresas, esses negócios, esses empreendimentos que te são apresentados nesse momento, Senhor Jesus. Ilumina, Senhor, cada pessoa que entra, cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Que o Senhor derrame sobre nós a sua luz, a sua graça, a sua força, o seu amor, a sua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na certeza de que a mão de Deus conduz, ilumina, norteia a nossa vida, encerramos o texto do empreendedor nesta quarta-feira, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. E convido você a deixar o seu like, rezando aqui Raimunda MJ, MJ Moda Íntima e Praia, crescer e prosperar. A Automecânica de São Paulo também, de Seu Vicente. São os empreendimentos que nós colocamos diretamente no coração de Jesus nesta manhã de quarta-feira. Deixa teu like, deixa teus comentários, compartilha para que esta graça também possa se expandir, crescer na vida de outras pessoas. Raimunda, ontem eu te chamei para rezar conosco e não deu certo, né? Acho que Seu Vicente transmitiu que a câmera estava desfocada, mas a minha estava normal, viu, Seu Vicente? É tanto que a sua participação também deu certo. Mas vamos aí batalhando e vamos conseguindo. Na próxima terça-feira a gente tenta novamente. Tenham todos um ótimo dia de trabalho, de conquistas, de vitórias, de dedicação. Lembrando que é preciso ser forte, se esforçar, sacrifício e resiliência, para que você possa encontrar conquistas maiores. Nesse dia de hoje, o Senhor conduza
todos os nossos problemas do dia. Dia de conquista, de vitórias, de bênçãos, de graças. Um dia de muitos problemas resolvidos. E lembra da dica do dia, viu? Identifica um desafio atual, olha aí para o teu negócio e dê um passo concreto para enfrentá-lo. Mesmo que seja pequeno o desafio e mesmo que seja pequeno o passo concreto que você vai dar. Para acontecer, é preciso fazer. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta às 6h30 da manhã aqui no meu Facebook, Rosilene Araújo, com o texto do Empreendedor. Estamos juntos na batalha até o céu. Tchau, povo de Deus! Obrigada a presença e a participação de vocês.